Bom dia, bom domingo. Vamos mais um estudo da lição. Hoje, dia 11 de setembro. O título da lição hoje vem falando submissão para o serviço. E aí, quando você lê o título, qual é o primeiro personagem da Bíblia que você lembra de submissão para o serviço? Jesus, né? Jesus foi o que mais foi submisso ao Pai e para o serviço, não é isso? E ele quer, com essa lição, você também aprenda a ser submisso para o serviço e à vontade de Deus. Bom, eu vou pedir para que vocês leiam lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 9, medite nesses versos importantes. E aí, que mensagem importante ele tem para nós. Eu tirei alguns trechos aqui que eu achei importante e eu queria compartilhar com vocês. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus, está falando de Jesus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte na cruz. O que nós vemos nessa mensagem? Jesus nos deu o quê? Um exemplo de humildade, renúncia e serviço. E é isso que ele quer que nós façamos. Nós sejamos humildes, muitas vezes vamos ter que renunciar a alguma coisa e devemos servir, assim como ele serviu também. Bom, numa cultura contemporânea, ela nos exorta a exigir, a fazer valer os nossos direitos. Isso é bom. Em geral, é o que deve ser feito. Contudo, como aconteceu com Jesus, a vontade de Deus pode nos pedir que abramos mão de nossos direitos livremente, a fim de servir ao Pai, de maneira que terão um impacto eterno para o reino de Deus. Esse processo de renúncia pode ser difícil e desconfortável, criando as condições de um crisol. Nós vimos aí que a trajetória de Jesus não foi fácil. Ele passou por muitas tribulações e muitos problemas. E às vezes, quando você tem que renunciar a alguma coisa, isso também pode trazer crisóis para você, tribulações, dificuldades, mas nós não devemos desistir. Bom, Paulo aqui, ele dá 3 passos para que nós possamos ser submetidos à vontade de Deus, do Pai, assim como Jesus foi. Jesus foi, e ele dá 3 passos aqui. Primeiro, lá em Filipenses 2,5, ele fala assim: tenho entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, o primeiro passo aí é que a gente tem que pensar igual a Cristo Jesus. Então, tentar pedir o Espírito Santo que ele nos capacite para que a gente possa pensar igual a Cristo, né? Isso é importante. Jesus desistiu de sua vontade com o Pai e se mudou para a terra, ou seja, saiu da terra, do céu para a terra, na forma e nas limitações de um ser humano. Ele veio em carne e osso. Muitas vezes nós vamos ter que desistir, renunciar a alguma coisa também, para seguir a Jesus, para ser submisso ao serviço, para ser submisso à vontade do Pai. Não é isso? E outro ponto importante também, é o terceiro, ele não veio como alguém grande e glorioso, mas como servo de outros seres humanos. E aí o exemplo que ele dá para a gente é que nós devemos o quê? Servir aos outros assim como ele serviu também quando esteve aqui, não é isso? Bom, como servo, ele não teve uma vida fácil, não é isso? Jesus não teve uma vida longa nem uma vida pacífica. Ele foi obediente até a morte. Ele nem mesmo morreu de maneira nobre e gloriosa. Não, ele foi obediente até a morte na cruz. Ou seja, independente do que aconteceu com ele, ele continuou sendo obediente. E esse é o exemplo que nós temos que seguir. Agora, quais são os aspectos e exemplos que nós vemos em Jesus para nós? Bom, Jesus renunciou aos seus direitos, nós vimos, né? E a igualdade com o Pai, para morrer por nós. E depois foi exaltado acima de todo nome. Agora, se os direitos e a igualdade são bons e devemos ser protegidos, como você explicaria a lógica de às vezes precisar desistir deles? Bom, Jesus não desistiu, ele não renunciou, ele não saiu lá do
do céu e não veio para a terra, ele renunciou para nos salvar. Então, muitas vezes, precisamos o quê? Renunciar a direitos para nos submeter à vontade de Pai e ser submissos ao serviço, assim como Jesus fez. Como fazer isso? Ore a Deus, clame ao Senhor, pedindo sabedoria ao Espírito Santo de Deus. E pergunte-se a si mesmo: quais os direitos estou me apegando agora que pode impedir minha submissão à vontade de Jesus a servir a minha família, a minha igreja e as pessoas que estão ao meu redor? Até que ponto estou disposto a suportar o desconforto para servir aos outros de maneira mais eficaz, assim como aconteceu com Jesus? Não é isso? Bom, que Deus nos capacite, através do Espírito Santo de Deus, a ser submissos à vontade dele e submissos ao serviço, assim como ele deixou um exemplo que nós possamos seguir. Esse é meu desejo e é a minha oração. Um excelente domingo para vocês.